Olá, meus amigos, muito boa tarde a vocês do Sistema Rural de Comunicação, que nos acompanha pela sua 102,7 FM, pela Rural AM de Parelhas 1470, e a você que também nos assiste pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, Rural Caicó, nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um Rural Debate. Boa tarde, Joelma de Souza. Boa tarde, Marcos Dantas. Boa tarde para você, ouvinte da Rural de Parelhas, da Rural 102, para você, internauta, os nossos convidados. É mais um Rural Debate. Hoje nós estamos em home office para falar de home office, né? Nada mais justo do que estarmos em casa, né? Para falar hoje de um segmento que vem crescendo bastante. Muitas empresas estão adotando o trabalho home office para driblar essa pandemia. A gente tem a alegria de receber hoje aqui no nosso programa o Daniel Custódio, ele que é TI, técnico da informação da empresa Distrifarma, uma das maiores distribuidoras de medicamentos aqui do nosso Nordeste, e o Petrúcio Dantas, que é advogado e inclusive transferiu o seu escritório para a sua casa, né? Mas daqui a pouco ele irá falar sobre isso aqui no nosso programa. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Rural Debate. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, sou Joelma. Boa tarde, doutor Petrúcio. Um prazer fazer parte desse programa, no qual eu também sou ouvinte. Eu confesso que eu sou ouvinte do programa de vocês e é muito bom vocês sempre trazerem os especialistas para sanar algumas dúvidas da população. Eu vejo que vocês trazem profissionais, médico veterinário, traz médicos e de infinitas profissões, então é uma honra fazer parte do programa, do qual, pessoalmente, eu admiro muito. Obrigado. Petrúcio, boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais um Rural Debate. Boa tarde, Marcos Dantas, boa tarde, Joelma de Souza, meu amigo pessoal e técnico, foi o homem que conseguiu garantir meu escritório que eu trabalhasse nessa pandemia, Daniel Custódio. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do Rural Debate. A satisfação imensa estar mais uma vez aqui com vocês. Daniel, é possível a gente, por exemplo, transferir toda a nossa empresa, manter os nossos trabalhos em home office? Marcos, antes de mais nada, nós temos que ter a ciência de que nem todas as funções desempenhadas numa empresa podem ser feitas em home office, certo? Cada caso é um caso. Leinari, então, qual a dica que você dá para eu ter uma ideia se eu consigo trabalhar home office? Vamos pegar ao pé da letra. Home office. Office e home é escritório em casa, né? Home, casa e office é escritório. Então, se você trabalha em um escritório, já tem 50% de chance de você conseguir atuar, mas não necessariamente você vai atuar nisso. Aqui em Caicó, nós ainda temos uma parte das funções desempenhadas pelos colaboradores, é muito mecânica, então, popularmente falando, muito braçal. A gente tem que eliminar essas partes que precisam do auxílio humano, do braço humano, de pegar em peso, de levantar cargas, de operar máquinas. Esse tipo de função, elas estão eliminadas. As funções hoje que são mais usadas com home office no nosso país, advogados em si, o pessoal que trabalha como contador, até alguns médicos tem uma ressalva muito grande, porque você só iria conseguir falar sobre sintomas, o diagnóstico também talvez não ficasse tão preciso, a questão da medicação, aferição de pressão, de tato mesmo, para se descobrir de onde vem a dor. Então, primeiro você tem que descobrir se a sua função ela oferece essa opção de você trabalhar em home office. Para saber disso, você vai ter que consultar primeiro quem? A ideia tem que partir do RH da sua empresa. O RH ele tem que estar capacitado para ter essa visão micro e macro da empresa para saber se você tem condições. Se o RH ele não tiver condições, ele procura o corpo de TI. O corpo de TI das empresas é que vão viabilizar o home office, independentemente da empresa. É o TI que vai bater o martelo e dizer, olha, tem condições de atuar como home office. Aqui em Caicó, nós sofremos uma dificuldade maior do que outras empresas, porque quase não há corpo de TI fixo na empresa. Algumas empresas, como a Distrifarma, que é uma empresa bem visionária, particularmente falando, eu trabalho lá, a gente
sempre pensou em ter a solução de TI, um corpo de TI local para agilizar nos processos, caso do sinistro, assistência técnica, esse tipo de coisa. Então, algumas empresas contratam empresas terceirizadas ou um técnico, ou outro de confiança. Então, seria interessante, primeiro, saber qual a função que você desempenha, se ela não é uma função mecânica, se é algo que você consegue fazer remotamente, procurar o RH da sua empresa, consultar o RH e o RH junto com o corpo de TI, caso não tenha TI local, vocês contatam, porque toda e qualquer empresa, eles têm o serviço de TI terceirizado ou local, e aí sim, eles vão bater esse martelo para dizer se você consegue atuar em casa ou não. Então, isso quer dizer que nem toda empresa consegue se adaptar ao home office? Não, Marcos, infelizmente. A empresa que eu posso citar como exemplo é a que eu trabalho. Hoje nós estamos trabalhando uma parte home office e outra parte trabalhando na empresa local. A parte home office que está trabalhando na empresa, do grupo District Pharma, são nossos vendedores externos, que são os que fazem as visitas nos clientes, e as nossas televendas, que são as meninas que fazem vendas por telefone, pelo WhatsApp, por Instagram, por e-mail. Então, essas funções, elas podem sim ser desempenhadas, porque o contato entre as televendas e os vendedores externos e os clientes pode ser virtual, eles conseguem se comunicar. A forma que eles já se comunicam lá dentro já é uma forma, entre aspas, home office, porque eles não têm contato físico. E agora, com essa quarentena, acabou unindo o útil ao agradável. Então, nós acabamos aderindo a alguns setores para o home office devido a essa questão. Leinade, mas aí qual as outras funções da empresa que não estão sendo feito home office? A minha, por exemplo, que é TI, o TI ele tem que estar local, que era para garantir que o home office lá fora funcione. Porque para funcionar, as duas partes têm que estar ok. Tanto a parte local, que vai depender da questão do sistema, controle de estoque de vendas, tem que estar funcionando, e garantir que o outro lado também vai estar funcionando. Então, o TI tem que ficar lá. A parte de almoxorife, que tem que fazer a separação de pedidos, a parte de recepção de pedidos, que o cliente faz o pedido, chega até esse ponto, ele tem que conferir e manda para a separação. A parte do financeiro também tem que ficar no local. Há alguns casos sim, outros não, depende da empresa e da visão também. Mas assim, nem toda empresa, infelizmente. A gente já poderia de cara dispensar os serviços essenciais. A parte médica, de enfermeiro, impossível, não tem como fazer home office, é óbvio, mas também farmácia, a questão da nosso caso também, a distribuição trabalha meio a meio, entendeu? Metade está home office e a outra metade está trabalhando localmente. Joelma de Souza? Então, nesse caso, como você diz, é algo que tem que ser muito bem analisado, porque, por exemplo, a gente está realizando, né, é o nosso programa de hoje, então nós temos que ter qualidade onde nós estamos, é assim? Onde cada um está. Se um falhar, não vai ficar completo o programa, né? Exatamente. Então, antes de mais nada, o segundo passo você tem condições, o seu RH da sua empresa, o seu TI viabilizou o seu trabalho home office, você tem que lembrar que você vai ter que preparar uma estação de trabalho na sua casa. Você não vai trabalhar na sala, você não vai trabalhar na área de lazer, você não pode, você tem que... É um home office, mas ninguém está de férias. Você tem metas a cumprir, você tem um compromisso com a empresa, o seu chefe não está ali, mas principalmente você tem que cobrar essa qualidade de trabalho. Então, você tem que adaptar. Primeiro passo, você tem que procurar o local mais silencioso da sua casa. Porque caso, né, no nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma videoconferência, então um barulho de um cachorro, de um gato, de uma criança, quem tem filho em casa tem muito mais dificuldade, que é difícil chegar para a criança e dizer, fica aí que o papai vai trabalhar. Ele não vai entender, ele vai querer tomar a sua atenção. Então você tem que preparar primeiramente uma estação de trabalho igual a que você tem lá. Se não igual, o mais próximo possível. Você tem que garantir um bom computador, seja notebook ou desktop de mesa. Você tem que ter uma boa qualidade de internet. Leinado, um desafio que eu tenho no home office com internet. Muita gente tem a internet e não sabe como ela funciona. Então, o leiguismo nessa hora atrapalha muito.
Então, por exemplo, eu fui fazer a adaptação lá na casa do Dr. Petrúcio, Dr. Petrúcio falou que queria usar pelo Wi-Fi para a gente fazer videoconferência. Eu disse, Petrúcio, infelizmente não funciona. Não, mas a minha internet é a mais cara que tem. Eu pago R$100, R$200. O homem está podendo, né, pagar aí. Graças a Deus. Então, me ajude, Marcos, me ajude. Então, assim, eu gosto de usar o exemplo para explicar melhor como a internet, nesses casos, vão funcionar, é que, independentemente do tamanho, a banda que você contrata na sua casa, não necessariamente vai ser entregue um produto final no seu computador. Você vai ter 100 megas na sua casa, só que o roteador fica lá na sala, e você está no último quarto, que é o meu caso. Então, a Wi-Fi... o sinal de Wi-Fi não ultrapassa a parede, assim como qualquer outra conexão, qualquer frequência. Então, a cada parede que ele vai ultrapassar, ele vai perder 40% de sua capacidade. Então, se você tiver 2, 3 paredes, sua internet morrer. Então, vai ficar engasgando. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que puxar um cabo de rede, um cabo de CPU, um cabo do roteador direto para o seu computador, entendeu? De uma forma que não atrapalhe, não fique no meio da casa. Não adianta tentar fazer gambiarra. Procure assistência técnica especializada para que ele adapte da melhor forma. O segundo é... Pois não, Joelma? Não, você falando, venho me recordando agora, imagina a situação dos educadores, dos professores, né, muitos que estão fazendo vídeos, dando aula de casa, preparando esses vídeos, tudo. Você falando e eu imaginando a situação de muitos profissionais que não têm essa assistência, que não têm essa experiência. É um sofrimento, né, então? Inclusive, você vai ter que entender também que você vai ter que assumir alguns custos. Por exemplo, depois que sai o smartphone, a venda de smartphone ele cresceu acentuadamente, mas a venda de computadores caiu. Por quê? Porque antigamente se tinha computador em casa para ter acesso à internet. Então você hoje tem acesso à internet na sua mão. Então a venda de computadores caíram muito. Tanto que uma das soluções que as empresas que vendem computador é vender celular e periféricos para tentar não quebrar mediante essa mudança. Então, vai ter casos que você vai ter que adquirir um computador ou então vai ter que pegar o computador da sua empresa e levar para a sua casa. Para adaptar um local de trabalho, por exemplo, teve casos de nossos colaboradores que usavam, que isso é bem comum, eu faço uma média de 1 para 10. A cada 10 pessoas que usam a internet, um tá pegando do vizinho, entendeu? Então, o cara chega, não quer pagar a internet, aí chega para o vizinho, dá tua senha aí para eu ver aqui uma mensagem que minha tia mandou. Depois que tu coloca a senha, o cara não vai apagar. Se a internet dele cair, pode ter certeza que a primeira que ele vai pegar é a sua. Então, se você não tiver internet, vai ter que contratar, então já é mais um custo. É bom falar também, Marcos, Joelma e Petrúcio, da parte ergonômica. Eu, como técnico de segurança do trabalho, quando eu fui fazer a adaptação da mesa de Dr. Petrúcio, da home office dele, eu cheguei lá, ele estava num sofá e uma cadeira improvisada, eu disse, meu amigo, com 15 minutos você não vai aguentar a dor nas costas. Então, você tem que ter uma cadeira confortável, você vai ter que ter uma mesa, você tem que parar para pensar... Tem que ter um ambiente de trabalho, nesse caso, por exemplo? Exatamente, é como eu falei, você vai ter que montar uma estação de trabalho igual, fidedigna, se não o mais próximo possível, garantindo ergonomia, internet, energia, silêncio, conforto também, e água. Tem muita gente às vezes que fica no home office trabalhando, aí sente sede, aí vai beber água na geladeira, aí quando chega na geladeira come um doce, aí tá sua mãe assistindo televisão e você vai assistir a televisão, então acaba ali desvirtuando, entendeu? Então é assim, a casa, Daniel, a casa que era momento de descanso, de lazer, se divide, exatamente, né? Entre o trabalho e o descanso. E você tem que lembrar que você tem que conscientizar toda a sua família. Tem gente que tem uma família, tem gente que gosta de falar, minha família é a família busca-pé, barulho, música e tal. Não, eles vão ter que entender que naquele horário que você estiver desempenhando o papel como profissional,
todos vão ter que respeitar seu espaço, todos vão ter que fazer silêncio para que você tenha qualidade de trabalho e evite o máximo esses desvios. Outro ponto que nós podemos citar é que eu vi muito curioso uma parte que as pessoas falavam, olha, você quando acordar de manhã, vista-se como se fosse para o trabalho, porque aí seu desempenho vai ser melhor. Eu concordo, mas eu acho que mais importante no nosso trabalho, a gente tem que ter conforto. Nós moramos em Caicó, Joelma, de Parelhas, mas vocês aqui são sereduenses, sabem o quão quente é a nossa região. Imagina aí doutor Petrúcio, de paletó, gravata, camisa de botão, sapato no quarto dele. Ele vai ter que ter, no mínimo, um ar-condicionado. Então, 42 graus na sombra. Então, assim, no mínimo, a conta de energia dele, se ele tiver um ventilador ou se ele tiver um ar-condicionado, vai subir. Então, são aqueles prós e contras do home office. Vai ter os prós e os contras. Então, um desses contras é o custo que aumenta, então. Infelizmente. Eu sugiro até que a gente deixe para abordar essa pauta daqui a pouco, porque, inclusive, eu quero saber do Daniel, né? Quem vai pagar essa conta? Porque, por exemplo, as empresas estão... a Rádio Rural, por exemplo, mandou que eu ficasse em casa a tarde toda, né? Eu estou em casa produzindo. A minha conta de energia esse mês quase que dobrou. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Como sendo advogado, eu recomendo que você, ao tratar desse assunto, pense bem em falar. Pelo amor de Deus. Mas vamos ouvir Pois não, vamos ver o Petrúcio, ele vai passar o programa aqui só sendo um espectador, né? Mas eu ia jogar, desculpa, eu ia jogar justamente esse gancho para doutor Petrúcio, porque é uma dúvida minha, inclusive. Porque eu sei que como isso aconteceu subitamente, não teve como nem a legislação se preparar para isso. Então, essa parte da conta, Petrúcio, quem paga o pato? Aí eu passo a palavra para você para saber como a gente pode se resguardar e saber quem paga essa conta. Se somos já sei que Marcos Dantas vai trabalhar à tarde na rádio também, viu? Pela manhã e à tarde. Eu até sugiro que a nossa diretora Joelma tape os ouvidos para não escutar essa explicação aí do Petrúcio. Joelma, eu não entendi o que você quis dizer com isso, não. Porque ele vai querer ir para a rádio à tarde? Mas brincadeira à parte, isso é uma constatação, quer dizer, as pessoas estão trabalhando em casa, né? Estão fazendo com que as empresas elas continuem produzindo e quem é que tem que arcar com esse custo, por exemplo? É o funcionário, no caso, é a empresa. A gente está aqui falando aqui de funcionários, não de patrões. Por exemplo, o doutor Petrúcio, ele é o patrão dele, né? Isso, mas a gente sabe que existe aqui muitas empresas que estão mandando os seus funcionários para casa, que eles trabalham em casa. Passa pela cabeça disso, é uma discussão muito ainda, digamos assim, cedo para ser feita, doutor Petrúcio. Boa tarde, Marcos, Joelma, meu amigo Daniel, mais uma vez. Eu gosto de ficar caladinho às vezes, que eu aprendo muito. Eu vejo vocês debatendo e conversando, e eu acabo aprendendo muito. Eu acho, Marcos, que eu não poderia começar minha fala sem falar da real necessidade que nós temos de, em períodos como esse, de home office, entender um pouco de TI, certo? Eu confesso que eu não entendo, cada um na sua área, eu realmente não entendo, é tudo muito novo, até uma brincadeira que a gente tem, meus amigos sabem disso, vivem recomendando um celular mais potente, eu digo, mas por que eu só uso para WhatsApp, para ligação, e mando mensagem, checo o e-mail e pronto. Eu realmente sou um pouco fora dessa nuvem de tecnologia. E eu me vi obrigado a procurar essa nuvem. Ainda encontro essa nuvem. Por quê? Com a recomendação do home office, com essa questão do desenvolvimento do coronavírus, dessa maldita pandemia pela qual nós estamos atravessando, eu continuei seguindo com a minha rotina de trabalho. Marcos falou bem, como eu sou autônomo, eu não deixo de ser autônomo, quem decidia onde eu trabalhava ou onde eu poderia trabalhar sou eu, era eu no momento, né? Só que eu tive uma reunião com meu irmão, que é meu sócio, Dr. Petrônio Dantas, nós sentamos e começamos a perceber que nós poderíamos começar a trazer o vírus para a gente, mesmo que nós não tivéssemos nos propondo aquilo. Quem danado sabe quem está contaminado ou não?
Então nós decidimos adotar o home office, certo? Aí foi que apareceu o primeiro grande desafio. Como é que eu vou pegar? Eu confesso a vocês que eu tentei e falhei. Eu tentei por uma semana trabalhar com meu notebook e com meus processos em cima da mesa da cozinha. Não deu certo. Não deu certo exatamente por isso que Daniel, eu só fazer um esclarecimento, Marcos, quando a gente chama ele de Leinade, é porque é o apelido, não é Daniel ou Leinade. Tá explicada aí a situação. Eu tive que conversar com o Daniel e dizer, olha, é o seguinte, eu estou parando no tempo, porque eu não consigo ir no escritório e as demandas não pararam. Então, como é que eu posso produzir em casa? Aí sim, eu tive acesso a toda uma estrutura que antes eu não conhecia. Detalhes simples que Joelma até perguntou e eu posso falar. Eu jamais saberia que um cabo aumenta a qualidade do sinal do Wi-Fi. Eu não sabia disso. Para mim era só você conectar no roteador, estava tudo perfeito. Não é só um detalhe, doutor Petrúcio, não é que ele melhore o sinal do Wi-Fi. O cabo local é um tipo de conexão, certo? E o Wi-Fi é uma outra. Um exemplo prático que eu posso dar. Vendo? Um exemplo prático que eu posso te dar é se você estiver aí na sua sala olhando para o seu roteador. Se você pegar uma mangueira e colocar direto dentro de um balde, você vai ter toda a água que está passando, que está sendo fornecida, entregue 100% a você. Aí você imagina você com esguicho, jogando um esguicho e o balde lá embaixo, só parando aqueles pingos que estão ali. Entendeu? Então a comparação é mais ou menos essa. A conexão local sempre será superior à conexão Wi-Fi. A conexão Wi-Fi... Já vai uma dica aí para quem está nos ouvindo aí, se for montar um escritório em casa, evitar o Wi-Fi, né? Isso, evite de toda forma, porque às vezes você chega e diz, minha internet tá lenta, esse provedor é ruim. Gente, é a forma que você está fazendo uso daquilo, que talvez não esteja sendo adequada, entendeu, ao seu uso. Então, por isso você procure um técnico, um profissional da área para lhe explicar e fazer isso para você. Eu acho importante esse momento, até porque a gente pode pegar algumas dicas, né, Marcos e Joel? Eu estou amando essa pauta. Claro. No jornalismo, com todo respeito aos nossos convidados, né? Eu não quero aqui jamais desmerecer a inteligência dos dois, mas existem algumas pautas que a gente se surpreende, sabe? Mas essa de hoje, eu vou dizer uma coisa, está ótimo, porque tem tudo a ver com o momento, né? E principalmente como fazer um home office com eficiência, porque você transfere a sua empresa para a sua casa e ele não funciona como deveria funcionar, é frustrante para você, para o cliente, para todo mundo, né? Demais. Aí, é o que a gente mais, desculpa, é o que a gente mais ouve, é justamente isso. Diz, bicho, eu estou frustrado, eu não consigo produzir o que eu produzo da empresa, mas tem condições. Você só precisa de uma assistência técnica, seja de TI, seja um marceneiro, seja um eletricista, seja para adaptar ao seu ambiente de trabalho, entendeu? Mas há condições, inclusive, de fazer igual. Melhor eu ainda não ouvi falar, mas dá para você chegar bem próximo ali. Pois aí eu rebato esse argumento do meu grande amigo Daniel Leinade. O home office, para mim, tornou-se melhor do que eu trabalho no escritório. Porque você tem condições de qualidade que o Daniel garantiu para você, né? Também, muito bem, mas também, esse é um dos motivos. Mas o que eu queria chamar a atenção no escritório, nós trabalhamos geralmente 4, 5 horas seguidas. Eu fiz essa análise. Dentro dessas 4, 5 horas, eu tinha a pausa do cafezinho, eu tinha a pausa de ir ao banheiro, eu tinha a pausa de beber água, como Leinade disse. Em casa, se você não focar e botar na cabeça que você está trabalhando, meu amigo, você vai passando para o seu home office, tá sua filha com sua esposa no quarto. Vocês estão fazendo o quê? Ei! Passou 2 horas e você nem percebeu. Em compensação, se você focar no home office, hoje aqui, terça-feira, Marcos, eu trabalhei 10 horas. Eu nunca trabalhei tanto. Terça-feira dessa semana, eu trabalhei 10 horas. A Joelma já tá piscando ali o olho dela para perguntar. Tá errado. Você ficar 2 horas, o correto é levantar, tomar água, ir no banheiro. Mas aí você acabou estando em casa e agindo de forma errada. Não, senhora, porque eu fracionei esse intervalo. Eu acabei fracionando. Que já é maliciosa ela.
Ela é ansiosa, Joelma. Pergunta ao médico se é correto você passar 2 horas dessa forma. Pergunta. Mas é que eu fracionei o meu horário de trabalho. Eu trabalhei 3, parei 2. Trabalhei 3, parei 2. Quando foi à noite, eu peguei de 6 às 10 horas, jantei. E aquilo tudo fluiu naturalmente. Só para explicar, você não trabalhou 10 horas sem parar, né? Você, não, pelo amor de Deus. Eu não trabalhei 10 horas seguidas. Eu fracionei. É desumano. Eu fracionei esse período das 10 horas. Se for assim, me diga que eu vou desativar a sua estação de trabalho agora mesmo. Não, veja. Bagunça não. Mas aí, vamos lá, vai voltando essa questão, por exemplo, aí, questão da internet, pronto, ok. Né? O que é que o Daniel mais fez na sua casa que lhe deu garantias e conforto para você trabalhar? Vamos lá. Vamos explicar primeiro, por que você resolveu procurar o Daniel? Né? Você queria trabalhar em casa, isso é fato. Aí por que você resolveu procurar um profissional de TI? Primeiro que ele é meu amigo. Já quebra aí. Cobrou até mais barato, inclusive, né? Exatamente. Negócios, amigos à parte. Inclusive, eu peguei essa dica com o Marcos Dantas. Eu já aprendi isso com ele, né? Essa forma de baratear os custos. Mas, realmente, eu procurei Daniel, que era meu amigo, e surgiu porque realmente eu fiquei aflito. Eu digo, como é que eu trabalho em casa? Eu não estava conseguindo. Eu me vi realmente com uma demanda de processos, clientes me procurando, entrando em contato comigo. Eu digo, certo, mas eu vou para o escritório? Não vou? A minha principal preocupação, Marcos, eu tenho toda uma estrutura no escritório. Eu tenho meu notebook, mais 2 monitores, eu tenho o ar-condicionado, eu tenho o frigobar, eu tenho uma impressora, eu tenho o meu equipamento que digitaliza, eu tenho tudo isso. Então, como é que danado eu ia vir para dentro da minha casa e manter a... Você está rindo por quê, João? Você está rindo por quê, João? Multiplica, Senhor. Isso é escritório top. Então, é quase um escritório da NASA. Parece com da direção da rádio. Né? O escritório dele é melhor do que o meu. Só para você entender. Eu estou viciando ele em TI. Ele passa o dia todo procurando soluções em TI e me ligando para aplicar. Mas vamos lá, continue com esse modesto escritório, por gentileza. Aí, como é que eu ia trazer essa estrutura para dentro da minha casa? E foi aí que eu entendi o poder disso. Eu entendi não, né? Daniel me explicou. Eu trouxe ele vai poder falar até melhor do que eu. Eu trouxe o primeiro monitor, porque isso é um vício, quase uma mania minha. Eu só sei trabalhar com 2 monitores. A parte que mais pesa é a digitalização de alguns documentos. Celular. Eu não sabia, para você ter noção, eu não tinha ideia de que existia uma variedade de aplicativos que me permitiam fazer a mesma coisa que aquele minha ferramenta do escritório permitia. Então, aí já é uma saída que eu confesso, melhorou muito. A qualquer momento, agora eu posso digitalizar um comprovante de pagamento, posso digitalizar uma procuração, encaminhar por e-mail, por exemplo. Certo? Assim, Daniel, Petrúcio, eu vejo assim, eu não sei, eu acho que acaba tendo que ter até uma análise maior, porque quando você diz assim, eu estou trabalhando mais em casa do que no trabalho, né? Eu estou trabalhando mais agora do que antes. Sim, com certeza. Então, será que isso está correto? Será que realmente eu estou sabendo dividir o meu tempo trabalhando em casa? Porque, como você colocou, você montou realmente uma estrutura de qualidade. É como o próprio Daniel disse. Você, para fazer um bom trabalho, você tem que ter uma estrutura para que saia de qualidade. E a gente sabe que nem todos conseguem ter a qualidade que você organizou, entendeu, Petrus? Você, claro, é um privilegiado diante de tantos outros. Sim. E graças a Deus você montou tudo aquilo que você precisava para atender seus clientes da melhor maneira. Né? Mas eu acho que também tem muito a ver. Tem condições de fazer isso? Eu acho que tem muito a ver também com a questão, por exemplo, de empolgação, né? O ambiente, se você está satisfeito com o ambiente de trabalho, você rende tanto em casa como na sede, por exemplo, da empresa. Talvez o Petrúcio esteja muito mais à vontade no ambiente de trabalho que ele criou em casa do que na própria estrutura da empresa dele. O que eu posso... Só para explicar, Daniel, só para antes de deixar claro. 2 pontos. Primeiro, essa estrutura toda, Joelma, é no escritório. Em casa é uma coisa muito mais simples. Para responder um pouco dessa questão do custo, que aí Daniel
vai poder falar até melhor do que eu. Quanto a essa questão de Marcos, não é que eu aumentei, veja só, não é que eu destinei mais tempo do meu dia ao trabalho, mas é que eu acabei otimizando o tempo que eu tinha. Então, por exemplo, todo mundo aqui toma café, toma banho, veste adequadamente, vai para o trabalho. Tudo isso é uma rotina e tudo isso exige tempo. Parte dessa rotina eu quebrei. Eu não preciso mais me deslocar para o meu escritório, eu não preciso mais atualizar a documentação que eu tinha deixado do dia anterior no meu birô, entendeu? Então, eu acabei otimizando. Se eu gastava antes meia hora para ir para casa, almoçar e voltar do percurso, certo? Essa meia hora hoje está vaga. Eu estou em casa, entendeu? Eu vou passar agora para Daniel, que ele vai mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, não, Marcos. Sobre a questão dos custos, nós brasileiros, em particular, nós somos um povo muito resiliente. Então, o brasileiro sempre soube se virar com o que tem. Não necessariamente você vai ter que ter um computador topo de linha, tem que ter a internet mais cara, tem que ter a melhor mesa, tem que ter a melhor cadeira. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Todo mundo já ouviu essa expressão. Então, é ideal você adaptar o seu ambiente de trabalho de acordo com suas condições financeiras. Não adianta você tentar fazer um ambiente de trabalho excelente se o trabalho que você vai desempenhar não é suficiente para você pagar a estrutura que você investiu. Então, assim, não adianta você tentar fazer o melhor. Como eu disse, o ideal é deixar igual. Caso você não consiga, deixe o mais próximo possível. Agora, existem regras que, infelizmente, não há exceções. A internet que você vai usar tem que ser da sua casa. Ela tem que ser uma internet com conexão local, com cabo. Se você usar o Wi-Fi, uma hora ou outra ela vai variar. Isso, durante o dia, vai acabar prejudicando a sua produção. E a questão da ergonomia / conforto. São as 4 regras de ouro. Você não pode abrir mão de nenhuma dessas regras. As demais, o que seria a internet, você tem que ter da sua casa. Hoje você consegue 30 megas de internet por R$ 59,90. Tá ótimo. Sobra. Primeiro ponto. Mas quando o provedor fornece isso mesmo, né? Exatamente. É bom você fazer essa pergunta, Marcos. Foi muito boa a sua pergunta, porque muitas vezes a gente culpa o provedor antes de cobrar de nós mesmos. Como eu falei, às vezes você está fazendo o uso errôneo da conexão e acha que o problema é do provedor. Por exemplo, se você tiver 100 megas lá na sala e quiser usar os 100 megas aqui, é impossível. Tecnicamente impossível, certo? Então, você tem que procurar a pessoa que vai adaptar o seu ambiente de trabalho e ela vai lhe indicar a melhor forma de você. O Brasil é um país muito aquém, ainda tem muito a desejar a países de primeiro mundo, mas a gente melhorou muito, principalmente os provedores em Caicó. Eu sou da época que eu usava internet de escada, eu tinha 20K. Você sabe o que é 20K de Quase internet? nada. Para você baixar uma música, você levava um dia inteiro. Uma música de 3 megas. Hoje você baixa em 1/10 de segundo a música. Então, como eu tive essa oportunidade de usar a internet muito lenta, quando eu pego a internet hoje de 30, 40, 100 megas, é mais do que o suficiente, desde que seja feita da forma correta. E a questão da ergonomia também, tem que levar em conta que você vai passar 8 horas desempenhando essa sua função. Então, se você estiver desconfortável, o seu rendimento vai cair. Não tem segredo. É a mesma coisa. Se você tiver internet boa, um ambiente de trabalho bom, mas não for confortável, a sua produção não vai ser a mesma. Entendi. Sobre essa questão, por exemplo, da internet, né? Só para dizer o seguinte, para quem está em casa nos ouvindo, não tem como acompanhar, mas para quem está em casa nos assistindo, né? O home office, ele deixa a pessoa tão à vontade que Petrúcio há pouco tempo saiu, foi no banheiro, voltou, desligou a câmera, tudo isso durante a entrevista aqui, ao vivo, aqui no nosso
Rural Debate, né? Agora, Daniel, por exemplo, essa questão da internet, né? Você falou muito nessa questão, por exemplo, do uso do Wi-Fi. Aqui em casa, eu pago um plano, sou muito satisfeito com o plano que eu pago da empresa, né? Porém, eu percebo o seguinte, né? Eu divido aqui o meu plano no meu escritório aqui em casa, eu uso um roteador conectado. A única conexão que tem com o roteador é do roteador para o computador. Mas, em compensação, são vários dispositivos, eu tenho uns 9 dispositivos conectados na internet. Então, às vezes eu reclamo bastante. Poxa, que internet é essa? Hoje está ruim, né? Aquela coisa toda. Eu estou totalmente errado, né? Com certeza. Vamos lá. Eu gosto de usar a didática mais popular para assim, falar de forma técnica, vocês não vão entender. Você imagine que a internet que você contratou é uma caixa d'água, certo? E ela tem 1000 metros cúbicos d'água lá dentro. Cada aparelho que você está usando aí no seu escritório é uma torneira. Ele tem uma vazão. Para você garantir que a saída dos 1000 litros vá só para você, vá de forma correta, você teria que abrir somente uma torneira. Quando você abre a segunda, são 2 torneiras puxando água. Você abre a terceira, você abre a quarta, você abre a quinta, vai chegar um ponto que vai colapsar o uso. Então vai criar-se uma fila, certo? De abertura de site, de download, seja o que for. Quando alguém abrir um vídeo do YouTube, ele começa a consumir a sua internet. Ele vai saindo, a vazão de água vai aqui. Ele só vai liberar aquela banda quando ele conseguir concluir o vídeo, ou então se você fechar ele. Então, quanto mais você tiver, mais vazão você tiver nessa nossa caixa d'água imaginária, pior vai ficar o desempenho da sua internet. Daniel, então, como é que eu faria para ter a garantia de que a minha internet aqui ia ficar com qualidade? Eu não iria indicar você ter 2 provedores em casa, um para trabalhar e um para o pessoal. É desnecessário. Porque, como eu disse, 30 megas, o plano básico hoje, 30, 50 megas que tem no mercado, ele atende o home office. Claro, depende do que você for usar. Se você trabalhar streamando vídeo, entendeu? Que é a gente pegar uma conexão, você conhece o streaming, que é pegar uma videoconferência e jogar lá para fora para as outras pessoas assistirem, aí isso aí você vai ter que ter 100, 200, 300 megas. Mas não estamos falando nesse caso. No caso do home office, você com 30 megas, você consegue atender. O que você teria que fazer, primeiro ponto, mude a senha da sua internet. Mas eu nunca dei a senha da minha internet para ninguém. Sua empregada deu ao vizinho, do cachorro, alguém tem. Não importa, com certeza. Mude a senha da sua internet e selecione fidedignamente quem realmente precisa usar. Não é quem quer usar, é quem precisa. Nesse momento é para você filtrar e dar a sua esposa, a um filho. E na hora que você estiver trabalhando, evite fazer download de vídeo, evite fazer download de programa, evite fazer download de fotos, evite assistir vídeos no YouTube, porque esses são os maiores vilões da conexão com a internet. Então você vai ter que fazer também essa reeducação de uso de internet na sua casa para que você tenha uma melhor qualidade, um melhor desempenho da internet para poder trabalhar, em vez de, muitas vezes, ficar culpando o pobre do provedor. Eu digo isso porque eu sou cofundador de um provedor do Seridó e a gente sofreu muito com isso. O cliente, minha internet tá lenta. Quando chegava lá, o cara tava baixando 10 filmes e queria abrir o YouTube. Não tem como, porque... Entendeu? O Petrúcio, ele acabou não respondendo a nossa pergunta inicial, né? Claro que a gente entende que ele quis justificar, inclusive, porque realmente aderiu à ajuda do Daniel como TI para poder instalar o seu home office. Mas e com relação a essa questão da conta, Petrúcio? Quem é que tem que pagar essa conta, no caso? Por exemplo, eu sei que o funcionário, para desempenhar um bom trabalho, ele tem que garantir realmente uma estrutura, né? Que seja em casa ou na empresa, mas quem paga essa conta no fim do mês, por exemplo? Vamos lá, Marcos. Vamos partir do texto legal, certo? O texto da lei. O artigo 2º da CLT, ele estipula lá o princípio da alteridade, certo? O que é que esse princípio vem dizer? Ele vem dizer que o empregador ele deve custear as despesas de seu negócio, certo? Então, é possível, sim, o empregado pleitear o reembolso das despesas contraídas com a realização desse home office, certo?
Lembrando que o texto da lei ele é genérico. Genérico no sentido de quem vai trazer a interpretação é o caso concreto. Certo? Então, o que é que o empregador pode fazer sobre isso? Porque se a gente for parar para pensar, isso tem vários desdobramentos. Horas extras. Eu que trabalho 10 horas, né, Joel? Eu que aumentei meu trabalho de 6 para as 10 horas. Como é que o empregador, ele vai tomar de conta da questão das horas extras? Aí nós temos os mais variados exemplos nos julgamentos aí afora no país. Tem empregador, tem empresa que, por exemplo, e aí Daniel também pode falar um pouco, ele limita o trabalho do empregado através do aplicativo do computador, certo? Então, se eu exerço uma função, não sei, no caixa da Distrifarma, por exemplo, e aquela minha função ela só pode ser exercida através de determinado aplicativo, o empregador já deixa pré-estabelecido que eu só poderei trabalhar nele de 8 às 12 e de 1 às 5, por exemplo, certo? Mas, partindo-se do caso concreto, é sim possível o reembolso das despesas por parte do empregador ao empregado, das despesas contraídas com home office, certo? Ok. Pois não, Daniel. Uma questão que eu queria até passar a pergunta para o doutor Petrúcio mais uma vez é o seguinte: em relação a custo, nós sabemos que vai haver uma balança, certo? O funcionário, quando sair da empresa, o custo da empresa vai cair, proporcionalmente o custo para o funcionário vai subir. A empresa vai economizar mais porque o ar-condicionado vai estar desligado, o computador vai estar desligado, talvez até a questão da limpeza, também os produtos em banheiros, de limpeza geral do campo, vai cair o uso de produtos que a gente sabe que aumenta muito o custo, e quem faz feira em casa sabe que hoje um dos maiores custos é de higiene, de limpeza. Então, assim, as empresas têm a ciência de que está levando funcionário para trabalhar em casa. Acredito que algumas já começaram a sentir o impacto desses custos que reduziram, mas eu pergunto ao doutor Petrúcio mais uma vez, para ficar mais claro, se o empregado está amparado para chegar para a empresa e, sei lá, pegar um histórico de conta de energia e provar que em home office a energia dele subiu R$300, e bater com a energia do escritório que ele trabalhava, que dava 300 e agora está dando 100. Legalmente falando, e lembre que eu quero resguardar tanto o empregador como o empregado, porque eu acho que a ideia é boa quando é boa para todo mundo. Porque a gente vê aqui no Brasil que tem muita gente que só quer o ônus, só quer o bônus e não quer o ônus. Ele quer a vantagem, mas ele também não quer ver o lado do empregador. A gente sabe o quão difícil é ser empreendedor nesse país. Então eu acho que essa é uma oportunidade da gente não ser carrasco, não abrir. Eu morro de medo de quando acabar essa pandemia, chegue 20 pessoas lá para o doutor Petrúcio com causas trabalhistas. Isso as empresas já estão sofrendo, certo? Com a pandemia como um todo. Agora imagine quando você acabar a pandemia, quando você pensa que vai respirar, chega na sua mesa 20 ações judiciais contra a empresa. Então, é um apelo que eu faço para que quem tiver condições, quem tiver acesso a um advogado, se não procurar o doutor Petrúcio, para ver isso de forma legal, mas, por favor, vendo os dois lados, porque os dois lados nessa pandemia estão sofrendo, e principalmente a parte do empregador, que a gente sabe, né? Ou seja, é uma fatura que todos têm que pagar, tem que dividir a fatura, né? Exatamente, a conta todo mundo tem que pagar. Veja só, agora, né? Com a pandemia, eu atuei em 3 requisições de teletrabalho. Como é que esses teletrabalhos eles ocorreram? Sempre foi a intenção do empregado requerendo ao empregador, certo? E isso, nós sentamos, obviamente, não tirem da cabeça que é o empregado chegar e dizer, eu quero ir para casa. Não é assim, certo? Existe toda uma série de porquês e paraquês, como o Daniel bem disse logo no início, se sua função realmente tem como ser desempenhada 100% no home office, se isso não vai prejudicar o andamento dos trabalhos realizados na empresa.
tudo é sempre olhar os dois lados, certo? Assim como um requerimento desse, certo? Então, assim, nos 3 requerimentos de teletrabalho que nós tivemos e optamos pelo deferimento, criaram-se também cláusulas, certo? Nós criamos cláusulas. Por exemplo, a definição da jornada de trabalho. Ficou estabelecido que o mesmo horário praticado na empresa, ele também será praticado em casa. Petrus, mas não tem como, é impossível nós garantimos que aquele horário foi realmente trabalhado. E a produção? Quer dizer que não tem como você analisar a produção de um empregado seu? É lógico que tem, certo? É lógico que tem como você saber se ele está produzindo ou não, certo? Trazendo casos curiosos, eu acho que eu não sei se foi o Google, enfim, estavam enfrentando uma questão do teletrabalho. O Google chegou a ativar GPS. O Google chegou, quer dizer, é uma discussão... Para fiscalizar os funcionários? Não, na verdade, ele não queria rastrear os funcionários. De casa. Mas eles queriam rastrear a ferramenta utilizada para o trabalho. Porque, no caso, o computador utilizado não era do empregado. Entendeu? A ferramenta pertencia ao empregador. Então, assim, ele sabia que de tal hora a tal hora, Petrus deveria trabalhar, certo? E esse GPS, ele deixaria bem claro se eu estava realmente exercendo minha função e se esse GPS, eu acho que eu acabei até repassando. O Leonardo pode falar melhor do que eu. Esse GPS, Marcos, ele não é só para rastrear a localização, mas se ele rastrear o seu acesso ao sistema, entendeu? Então, ele poderia dizer, olha, o Petrus está realmente logado no Zoom agora, realizando a reunião com Marcos Dantas em Caicó, certo? Então, cabe ao empregado e ao empregador, eu adorei a fala inicial de Daniel, RH. Cabe ao empregado e cabe ao empregador analisar a possibilidade do teletrabalho. Uma vez deferido esse teletrabalho, senta-se empregado e empregador para criar cláusulas para desenvolvimento desse teletrabalho. Horário de jornada, índice de produtividade, relatório semanal, tudo isso, certo? E Petrus, pegando o gancho que você falou, eu posso até falar da parte de TI, que hoje, infelizmente, nenhum TI ainda tem uma solução 100% para monitorar ou acompanhar a jornada de trabalho do funcionário sem que invada a sua privacidade. Porque você entenda que home office, você está com o escritório em casa, você está trabalhando em casa, então para quase todas as ferramentas que vão ser utilizadas vão ferir a sua privacidade. Agora, foi muito bom que o Dr. Petrúcio falou em relação à questão de se você está logado no sistema. Todo e qualquer sistema que você utilizar, ele vai mostrar se você está logado ou não. E tem como você medir a hora que ele logou e a hora que ele deslogou. Agora, o que ele faz nesse meio tempo, muitas das ferramentas que serão adotadas vai depender única e exclusivamente da boa vontade do funcionário. Então, nossa empresa, hoje, nós estamos com a Televendas, por exemplo, que está fazendo home office. Lá eu adotei o sistema de gerenciamento remoto. Como funciona? Os mesmos computadores que elas usavam lá localmente na empresa, eles estão ligados nos mesmos locais. De casa, as funcionárias estão conectadas remotamente a esses computadores e nós temos uma supervisora no local para ficar auxiliando elas, tirando alguma dúvida, algum precificação, se libera por um pedido ou não, esse tipo de coisa, e os monitores ficam ligados e dá para ver que elas estão trabalhando. Modéstia à parte falando, a nossa equipe é muito empenhada. Então, não precisou a gente cobrar funcionário, obrigar ele a sua jornada de trabalho, porque nosso caso específico, elas meio que são obrigadas a trabalhar porque elas trabalham com metas de vendas.
Então, se ela bater a meta diária dela de venda 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, tá ok, ela tá liberada. Mas se ela quiser aumentar ainda mais o volume de vendas, ela tem o dia inteiro para trabalhar. Então, um ponto, pelo menos na nossa empresa, um ponto virtual. Há algumas empresas que já estão em teste com esse sistema, que você, em outros países já é comum, mas aqui no Brasil nem tanto. Você abre seu computador e bate o seu ponto como bate na empresa, não com a digital, mas com um clique, uma coisa e outra. Mas, infelizmente, essa questão entre a hora que você bate e a hora que você sai, o que você faz ali no meio, a melhor ferramenta é você fazer metas de trabalho, entendeu? Você como empregador, com RH, vai saber qual é a função e delegar qual meta deve ser batida. E foi muito interessante também o que o Dr. Petrúcio falou em relação a questão do... Me falha a memória agora, mas, como eu disse, vai ficar muito em relação à boa vontade do funcionário. No caso do Dr. Petrúcio, como ele é seu próprio empregador, é a melhor em casa. Quem discorde e quem concorde, e da AMS aqui no Brasil, tem que ficar em casa se você tem a oportunidade de ficar em casa, todos nós. A gente tem que ver também o lado do empregador. Então, se você ganhar uma oportunidade de trabalhar em casa, valorize isso, entendeu? Porque depois que você perder essa oportunidade, se você perder a confiança, isso vai prejudicar talvez até outras pessoas. E só para finalizar, como eu trabalho com TI, você imagine um número, a chuva de pessoas que veio me consultar. Eu quero trabalhar em casa, meu chefe é isso, meu chefe, eu não aguento, eu estou arriscando, não sei o quê. Então, eu tinha que meio que ficar acalmando esse pessoal, e às vezes eles não entendiam. Gente, infelizmente ou felizmente, tem algumas pessoas que a função é privilegiada. E se você está tendo que sair para trabalhar, faça de tudo para se resguardar, use máscara, use álcool em gel, lava a mão, enfim. Mas se você tiver a oportunidade, e esse é um recado para os empregadores também, de você fazer uma reunião com seus funcionários e ver essa questão, porque para o empregador, se você pegar um funcionário, contrair o Covid e ele for para dentro da sua empresa, ele tem o potencial de passar para todo mundo. Então, o que é mais interessante? Vem o questionamento, é manter os funcionários em casa trabalhando, mesmo que eles não funcionem da mesma forma localmente, mas está trabalhando, do que acabar contraindo, passando o vírus para todo mundo e perder todos os funcionários de uma vez. Aí você vai ter que fechar a empresa. Então, é melhor, às vezes, trabalhar com ela limitada ou arriscar perder todo mundo. Longe de mim de dizer qual a melhor solução. Eu acho que isso vai do empregador, dos funcionários e do RH. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Então, façam tenham esse pensamento. Isso. Sim, Jama, pois não. É isso que eu quero colocar, né? Porque eu acho que, como você disse, cada caso é um caso, e há funcionários que têm condições de ficar em casa e outros não. Né? Como você disse, na própria empresa, tem aqueles que estão trabalhando de casa e tem aqueles que têm que ir de todo jeito para a empresa. E como foi colocado, a questão da compreensão. Porque, de todo jeito, a maioria das empresas, elas estão perdendo. Na maioria, o faturamento caiu. E não é fácil você manter toda uma estrutura de uma empresa, começando pela folha de pagamento, né, onde você gera emprego e renda, são aquelas famílias que também dependem do emprego. Quer dizer, é uma diminuição de faturamento, é uma responsabilidade que aquele empreendedor tem, e muitas vezes é preciso contar com essa compreensão, né, e que muitos funcionários às vezes não têm. Tem uns que têm e tem outros que não têm. E muitos, doutor Petrúcio sabe, que de toda essa situação, muitos vão acabar na justiça também. Depois disso, nós vamos ter muitas ações. E aí,
Será que é o correto? Será que há uma compreensão que estamos vivendo um momento diferente, que estamos vivendo uma pandemia e que todos nós estamos perdendo? Todos nós estamos perdendo de alguma forma, né? Pessoalmente falando, eu acho que o momento agora é para a gente testar o que nós conhecemos como empatia. Independentemente se é patrão, se é empregador, a melhor arma contra essa pandemia, contra esse vírus, somos nós mesmos. Tanto economicamente, como fisicamente, como fisiologicamente. Então, se todos nós nos ajudarmos, a coisa funciona. Eu tenho um exemplo, mais uma vez, da empresa que eu trabalho. Você me perguntou, foi muito boa a sua pergunta. Daniel, e na questão da conscientização? Quando fizeram uma reunião e disseram, olha, esses aqui vão trabalhar em casa e vocês vão ter que ficar aqui. A gente tinha orgulho, porque nós fazemos parte de um serviço que é essencial. Nós fazemos parte, a nossa empresa está dentro dos serviços essenciais. E ninguém, em momento nenhum, sou suspeito para falar, ninguém, em momento nenhum, se sentiu ferido ou lesado porque teve que ir trabalhar e outros teve que ficar em casa. Porque nós temos a sorte de nossa empresa, a média de idade lá na empresa é de 25 anos, se eu não me engano. Então, nós temos um corpo bem jovem na empresa. Então, as pessoas são muito conscientes, têm um olhar crítico muito grande, são pessoas com mente aberta, são pessoas jovens e que, acima de tudo, querem o bem da empresa. E nós fizemos, e uma dica que eu dou é o seguinte, mais um exemplo da empresa. A parte que está trabalhando localmente, nós adotamos outras medidas legais. O Dr. Petrus pode confirmar para mim, nós estamos trabalhando, a parte que está interna, está trabalhando com redução de carga horária. No meu caso, eu estou com vocês agora à tarde em reunião, porque eu estava pela manhã na empresa, trabalho 4h30, e à tarde há outro TI que fica no meu lugar e ele fica fazendo a mesma função que eu. Então, nós pegamos quem pode trabalhar em casa, jogamos para casa. Quem fica lá, nós adotamos medidas para proteger também quem está lá. Não vamos ser egoístas e defender só um lado, a gente tem que ver todos. Então, nós adotamos essa questão de pegar os setores e ficar intercalando um funcionário de manhã e um à tarde, para sempre ficar um ou no máximo 2 funcionários de um setor. As portas lá são abertas, com ventilador central ligado, para ficar arejando, para não ficar o vírus ficar partículas em suspensão, certo? Nós também adotamos muitas férias coletivas para o pessoal do setor de vendas externas. Nós demos férias coletivas para o pessoal. Na minha sala tem 3 funcionários, eu estava de férias, quando voltei, outro funcionário entrou de férias, e quando ele voltou, o terceiro entrou de férias. Então, nós estamos mantendo quem pode estar em casa, e quem está trabalhando, nós também estamos pensando nessas pessoas e adotamos medidas para resguardar essas pessoas. Queria dar o parabéns ao Matheus e ao Josimar, que são os nosso pessoal do RH, que não mediram esforços para procurar quais as melhores soluções para a empresa e de forma legal. Tudo que nós estamos fazendo é amparado por lei, seguindo os últimos decretos que saíram agora nesses últimos tempos. Então, tem como fazer? Tem como, mas dá para fazer alguma coisa. E mais importante, para finalizar, eu repito, nesse momento tem que se ter empatia. Todo mundo é profissional, sabe que nessa hora a gente tem que se resguardar, guardar a nossa saúde, mas também tem que resguardar a empresa, porque a gente precisa dela. Se ela fechar, aí a gente vai salvar a vida, mas aí de um emprego. É claro que a vida é mais importante, mas todo mundo precisa pagar a conta, todo mundo precisa comprar comida, e é isso. Bem, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Agradecer aqui a você, Daniel. Vamos ter outras oportunidades para falar sobre esse assunto. Eu tinha aqui algumas outras perguntas. Se você puder rapidinho responder, por exemplo, essa que você falou na questão da internet, do conforto, do ambiente, e com questão de aplicativos. A gente também tem que ter essa preocupação ou não? Isso, Max. A gente tem que, como eu falei, tem que consultar o RH e o TI da empresa, porque o TI da empresa é que vai fazer a viabilidade, se o sistema interno da empresa,
se ele vai conseguir usar de forma externa e como e qual a melhor forma. Entendeu? Como eu disse, lá na empresa onde nós trabalhamos, nós adotamos o gerenciamento remoto. Os computadores das televendas ficam no mesmo local de antes, certo? Na sala lá, e elas acessam o computador remotamente com o computador em casa. Agora, claro, a grande maioria das televendas, elas já tinham computador pessoal, e as que não tinham, nós acabamos remanejando alguns notebooks que nós tínhamos lá, de outros setores, fizemos um jogo de cadeiras, por assim dizer, e conseguimos adaptar as meninas de casa para o sistema. Nós até tentamos fazer uma VPN, que é uma conexão ponto a ponto entre a casa do cliente, do funcionário e o nosso servidor, mas ficou muito lenta. Então, a melhor forma foi o gerenciamento remoto, mas, infelizmente, esse é a pior forma, é a melhor e a mais cara, né? Porque vai depender de 2 computadores. Vai ter que ficar um na empresa e ficar outro na casa do funcionário. Se tiver como usar em casa sem ser com gerenciamento remoto, não. Senão, infelizmente, vai ter que ver ou VPN ou gerenciamento remoto. No caso do Dr. Petrus, por exemplo, como ele usa o PJE, que é o Programa de Justiça Eletrônica, é online, então, independentemente de ele estiver no Japão, ele consegue trabalhar como se ele estiver no escritório dele. Mas, como eu disse, consulte o pessoal do RH e o colaborador para ver para estudar essa possibilidade e, posteriormente, procure o setor de TI ou TI terceirizado que atende a sua empresa para tentar viabilizar esse home office. Eu não sei se você, por exemplo, dá suporte também, está disponível a dar suporte a outras empresas, né? Se nesse caso, se sim, você pode ficar à vontade para dar algum telefone de contato seu? Então, Marcos, eu até estou fazendo agora as questões legais, porque eu tenho uma empresa que presta assessoria de TI, certo? Mas eu sou CLT, eu tenho que dar expediente na empresa. Antes era 2 expedientes, agora só com 1. Então, à tarde, eu estou livre. Então, pelo menos nesse período de pandemia, eu consigo prestar uma assessoria, certo? Para outras empresas, se elas quiserem, claro, de fato, entrar em contato comigo. Se não, elas podem procurar o TI de confiança, porque é muito importante isso, Marcos, você saber qual profissional você procurar, porque você está colocando a responsabilidade da sua empresa nas mãos de uma outra pessoa. Então, se você tem cuidado em procurar o seu dentista, o seu médico, o seu fisioterapeuta, por favor, procure um profissional capacitado e principalmente de confiança. Como você descobrir se o TI é de confiança? Pergunte a ele as 3 últimas empresas que ele prestou assessoria, ligue e peça uma referência sobre ele, entendeu? Isso é muito importante. Mas caso ele não tenha um TI ou queira me procurar, ele pode me encontrar no Instagram, @leinad, Daniel de trás para frente, LEINAD, mudo, custódio, no Instagram, e pode mandar uma mensagem direta. Meu Instagram é aberto, é um Instagram profissional /pessoal. Ele pode mandar uma mensagem para mim no direct e eu vou tirar as dúvidas dele e se necessário eu farei uma reunião com o cliente. Não vou passar meu telefone, Marcos, inclusive eu vou dar uma dica para vocês 3 e para todos os ouvintes, cuidado onde você disponibiliza o seu número de telefone, porque uma pessoa pode pegar seu número de telefone e lá no WhatsApp dizer que você está vendendo máscara, que vocês com certeza viram as pessoas que estavam no WhatsApp, pegavam o número de um amigo por sacanagem, dizia que o amigo estava vendendo máscara por R$1, e você recebia 50 ligações, eu quero máscara, e o cara pé da vida. Então o número de telefone hoje é tão importante, tão pessoal quanto o número de CPF. Então eu prefiro não dar o meu número e você pode passar as suas redes sociais, pode me encontrar no Facebook como Leinari Custódio também, e fique à vontade, se quiser me procurar, eu terei o maior prazer em ajudar. Ok, eu tenho um amigo que é muito vítima disso, meu Deus do céu. Vou mandar um abraço para ele, o Gedean Gomes, deve estar ouvindo a gente, com certeza. Petrus, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, é sempre muito bom estar perto do Rural Debate, sempre aprendo muito. Eu sou ouvinte, acompanho sempre. Quero aqui mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, que com certeza vão acompanhar esse programa. Quero mandar um abraço para o grupo Trovas Políticas aí
do WhatsApp, a audiência muito grande, estão acompanhando, e deixar aqui a minha indicação. Se você pode e se você quer desenvolver o home office, procure, mesmo que minimamente, dentro da sua condição, procurar fazer um home office adequado, voltado para isso. Pensando nisso, Marcos, em primeira mão, para encerrar, eu quero fazer essa divulgação através dessa oportunidade. A OAB Subseção Caicó, na próxima quinta-feira, através do Instagram oficial da OAB-RN e do meu Instagram pessoal, eu estarei como mediador, estaremos promovendo um Papo com Quem Sabe. É um evento da OAB Caicó com o Dr. Nave de Rafael, onde nós iremos falar sobre um home office produtivo, certo? Petrúcio, mas esse evento é destinado único e exclusivamente para a advocacia? Não. Dr. Nave de Rafael mostrará alguns pontos interessantes do home office que qualquer pessoa interessada pode sim adotar, certo? Muito obrigado. Vamos embora, Joelma? É isso aí, Marcos. O risco do home office é isso. Distração. Tá no telefone celular, distraída. Um abraço, né? Responda, por gentileza, o que o Petrúcio lhe perguntou. Oi? Responda o que o doutor Petrúcio lhe perguntou, por gentileza. Vamos embora, né? Muito bom. Foi muito bom. Perguntou não, ele que encerrou, ele gosta. Deixa eu aproveitar um abraço a todos. Parabenizar hoje a nossa querida, né, amiguinha Clarice, filho do nosso querido Diácono Valdemir, da Mara Régia, está aniversariando hoje, ouvinte mirim aqui do nosso programa, que Deus possa lhe abençoar, viu, Clarice? Vamos embora, Joelma? Exatamente, parabéns, Clarice, parabéns a todos os aniversariantes e um abraço a todos.